Olá! Hoje, 16 de janeiro, terça-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Naqueles dias o Senhor disse a Samuel: Até quando ficarás chorando por causa de Saul? Se eu mesmo o rejeitei para que não reine mais sobre Israel. Enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé, de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou: Como posso ir? Se Saul souber, vai me matar. O Senhor respondeu: Tomarás contigo uma novilha da manada e dirás: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que deves fazer, e tu ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram: É de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo, para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: Certamente é este, o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou-o a Samuel, que disse: Também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe Sama, e Samuel disse: A este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: O Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui a descrição, a narração da unção de Davi como rei de Israel. Veja só, Samuel aqui, ontem nós meditamos sobre a rejeição do Senhor a Saul, que há um tempo atrás ele tinha eleito como rei. Por quê? Porque Saul não obedeceu integralmente ao Senhor. E Deus resolveu destituí-lo. O que é que isso nos ensina? Da mesma forma que Deus nos dá, Deus nos tira. E não como revanchismo, mas porque Ele é Deus. Se formos obedientes, Deus continuará sendo Deus. Se formos desobedientes, Deus continuará sendo Deus. Para Deus, a obediência não é uma moeda de troca. Contudo, a obediência faz com que o Senhor tenha um olhar de eleição. Então, mesmo se formos desobedientes, o Senhor continuará sendo Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente, quando se torna obediente à palavra de Deus, a gente quer reclamar os nossos direitos. Mas, Senhor, eu sou obediente à Tua palavra. Por que isso está acontecendo comigo? Por que não aconteceria? A vontade de Deus é soberana. Deus é Deus e Ele sabe o que é melhor para nós. Portanto, a obediência ela não é uma moeda de troca. Ela deve ser uma tradução, uma consequência do nosso amor a Jesus.
Que nós peçamos ao Espírito Santo a graça de obedecer a Deus porque o amamos. E não porque temos medo do castigo. E não porque temos medo da rejeição. E não porque temos medo da exclusão. Que a força motriz da nossa obediência não seja o medo. Senão a gente fica pelo meio do caminho. Mas que a força motriz da nossa obediência seja o amor que o próprio Espírito Santo nutre em nossos corações para com Deus. O amor a Deus. Por Ele, com Ele, nele. Então, a primeira coisa. A segunda coisa é que, veja, Samuel ponderou, mas ainda assim obedeceu. Ficou com medo de morrer, mas ainda assim fez exatamente o que o Senhor disse que era para ele fazer. E aí eu pergunto, nós, por muito menos, né, nós desobedecemos ao Senhor. Então, será que nós já temos esse caráter, a nossa alma já possui esse caráter de obediência a Deus que Samuel possuía? Porque por muito menos, né, a gente desobedece ao Senhor. A gente desobedece ao Senhor simplesmente porque a gente não quer ferir a nossa carne. A gente não quer mortificar a nossa vontade. Não é nem por medo de morrer, é porque a gente não quer mortificar a nossa vontade. Na nossa vida prática ainda, a nossa vontade ela é soberana sobre a vontade de Deus. Não é soberana, né? Porque uma hora ela falha. Mas ela se sobrepõe à vontade de Deus, quando deveria ser o contrário. Portanto, peçamos ao Espírito Santo a graça de ter, que a nossa alma possua esse caráter de obediência que Samuel possuía. Apesar dos medos, dos receios, das justas ponderações, obedecer. Quem obedece não erra. Por fim, a eleição de Davi. Com base em quê? Naquilo que o Senhor falou. Não olhes para a sua aparência. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Quantas vezes a gente pensa, eu sou pecador, eu sou desmantelado, eu sou preguiçoso, eu sou medroso, eu não dou conta, eu já tenho a minha vida, eu não dou conta dessa missão, desse chamado que o Senhor está fazendo para mim. A gente fica julgando pelas próprias aparências. O Senhor vê o coração. Dia desse a gente meditava sobre isso. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, o Senhor não precisa do nosso status social. Tudo que o Senhor precisa de nós é um coração disponível. É um coração humilde e disponível. E aqui Jesus está dizendo, novamente, que não julga segundo a aparência, os critérios do homem, mas o Senhor olha o coração. Se o Senhor está te chamando para uma missão, se o Senhor está te confiando uma missão, tenha certeza, o Senhor sabe aonde você pode chegar. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor sabe das tuas potencialidades, das tuas potências, das tuas qualidades. Não julga segundo os critérios do homem. Nós não pensamos como Deus. Nós somos pequenos demais. Deus é imenso. A nossa compreensão humana não consegue alcançar os desígnios de Deus. Portanto, assim como Davi foi eleito, não segundo as aparências, e veja quem Davi se tornou. As Sagradas Escrituras falam de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Peçamos essa graça de sermos homens segundo o coração de Deus, de nos tornarmos mulheres segundo o coração de Deus, porque o Senhor não vê as aparências, o Senhor enxerga o coração. O Evangelho de hoje, Marcos capítulo 2, versículo 23 a 28. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado.
seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pessoal, nenhum preceito é maior e deve ser maior que o amor. O amor que não é ideia, o amor que não é sentimento, o amor que é Jesus. Sublime caridade. Tem uma palavra nas Sagradas Escrituras que diz: a caridade supera uma multidão de pecados. Portanto, o Senhor enxerga o coração. Cumprir os preceitos é nosso dever de amor. O mesmo Jesus vai dizer: quem ama, guarda os meus mandamentos. Guardar os mandamentos deve ser atitude recheada de amor. No entanto, sem amor, é uma atitude vazia, que nos transforma num ser religioso. Isso não quer dizer que somos amigos, amigas de Deus. Mas aqui, o Senhor está dizendo que quando há amor, esse amor, caridade, esse amor que vem de Deus, da parte de Deus, o preceito ele é superado. Perceba, a lei só tem sentido se ela convergir para uma atitude de amor. Então aqui qual era a regra? Não se podia colher espigas no dia de sábado. Os discípulos de Jesus estavam fazendo. Os fariseus identificaram essa conduta e reclamaram. E Jesus responde: olha, o sábado foi feito para o homem, não o contrário. Então aqui, e aí faz menção a uma atitude de Davi. Davi entrou no templo e comeu os pães que tinham sido oferecidos a Deus. E Deus não se revoltou com Davi. Por quê? Porque Davi estava preocupado ali com a necessidade dos seus. Porque eles estavam passando necessidade, tiveram fome. Por amor, por uma reta intenção de saciar a necessidade dos seus, Davi foi lá e pegou. Por quê? Porque Deus não julga segundo os critérios do homem, mas vê o coração. E se ele enxerga retidão, verdade, na intenção que habita no nosso coração, a caridade ela supera. Então, peçamos ao Espírito Santo, são duas grandes lições aqui. Peçamos ao Espírito Santo a graça de que em tudo fizermos, fazermos com amor, por amor, no amor. E que o preceito para nós não seja um ato vazio, para mostrar aos outros que nós cumprimos ou para mostrar a nós mesmos que somos fiéis cumpridores de preceitos, mas que o preceito para nós seja um ato de amor. Fazemos porque amamos a Jesus. E porque amamos a Jesus, cumprimos com os seus preceitos. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.